Fala, meus amigos, Jairo Giro na área. Tô aqui para trazer um conteúdo bastante relevante para a sua vida. Fica aí, espera a vinheta e vamos embora. Pessoal, antes de eu falar aqui do conteúdo que eu quero trazer, dá logo aquele like. Isso aí vai ajudar a espalhar mais conteúdo aí para outras pessoas. Compartilha com seus amigos, com familiares, com pessoas que você acredita que vai fazer a diferença. E, obviamente, né, comenta aí, se inscreve no canal, enfim, interage, vamos trocando essa energia, tá? É o seguinte, quando eu comecei a entender esse conceito, tá, de desconforto, de dificuldade, de dor, enfim, que geralmente nos traz algo ruim, né? Eu comecei a mudar muita coisa na minha vida. E eu comecei a entender esse conceito há mais ou menos uns 2 anos. Foi quando eu virei a chave, né, da minha cabeça, mudei todo o meu mindset quanto a essas questões e, obviamente, eu comecei a ter resultados mais significativos em todas as áreas da minha vida. Quando eu falo em todas as áreas, é na área espiritual, na área física, na área mental, na área social e na área, obviamente, profissional. Eu acho que a minha teoria é que quando você consegue organizar, equilibrar, ajustar essas principais áreas, você consegue ter uma vida plena, uma vida bacana, uma vida tranquila, obviamente uma vida de sucesso. Sucesso para cada um tem a sua definição de sucesso. Mas há 2 anos eu vivo isso e eu tenho aí sim muita coisa boa, né? Tanto coisa boa quanto ruim, mas obviamente mais coisas boas para poder compartilhar e obviamente ensinar, né? Mas vamos ao que interessa, tá? O que acontece? Quando eu falo de desenvolver uma mente, né, um mindset de lutador, um mindset de atleta, é um conceito que deixa eu sentar aqui que fica melhor aqui. Quando eu falo desse conceito, tirar aqui a luz. Quando eu falo desse conceito, é para poder mostrar que quando você começa a ter uma mentalidade de profissional, né, de um atleta, de um lutador, a tua cabeça ela está focada lá no objetivo. O lutador, por exemplo, ele sai de casa, né, ele vai treinar todos os dias, muitas horas por dia, correndo os riscos, né, de levar ali uma surra, um murro, algumas vezes até mortal, né? Quebrar um osso, enfim ter alguma fratura, mas ele mesmo assim ele vai e enfrenta. Por quê? Porque ele tem ali um propósito, né, na mente dele, que independente de qualquer coisa ele vai se submeter a isso. Mesma coisa o atleta. O atleta ele sai de casa também, né, várias vezes, né, durante o dia, às vezes 1, 2 ou 3 vezes por dia, para treinar longas horas, né, dando calo, ferida, enfim, dor muscular, rompendo tendões, enfim, tendo todos esses problemas que a gente já conhece, né, do atleta. E com isso, né, obviamente que ele passa por todos esses momentos já sabendo que ele tem um propósito a seguir. Quando você está ali, né, no caso, quando o atleta está ali correndo, treinando, ele não olha para trás, ele não fica pensando quem está se aproximando dele, ou se alguém está chegando perto, ou se alguém está próximo a ganhar. Ele pensa que ele tem que completar aquela tarefa, doa ou não, na maioria das vezes com muita dor, e ponto final. Ele não vai ficar com mimimi. Só que infelizmente a gente está numa geração de muito mimimi. E eu me incluo nisso porque até alguns anos atrás o conforto era algo que me abraçava, eu me acomodava ali e ficava ali no meu quentinho, né? Ficava ali na minha cama confortável, só querendo coisas fáceis e confortáveis, sendo que na verdade os resultados eles eram aquém daquilo que eu esperava. Se eu tinha pouco trabalho, se eu plantava pouco, obviamente eu colheria pouco. Se eu me esforçasse pouco, obviamente eu teria um resultado menor.
Quando eu comecei a entender esse conceito de mentalidade de sucesso, mentalidade de atleta, né, de lutador, enfim, eu comecei a me conformar com o processo da dor. Eu comecei a ter o desconforto como algo comum na minha vida, algo que fosse forjar o meu caráter, fosse me preparar. Entre amigos eu falo que é engrossar o casco, né, para que toda e qualquer dor que vier após isso seja somente mais uma dor e não algo que vai me paralisar. Meu Deus, eu estou passando por esse processo. É só mais uma dor que faz parte do processo e bola para frente e segue em frente. Então isso tudo me fez entender que todo o processo, né, de sucesso, quando você está almejando algum objetivo, seja ele qual for, você vai ter, querendo ou não, que passar pelo processo da dor, pelo processo do desconforto. Jairo, mas eu não gosto de esporte, eu não quero nem saber aí desses atletas, desses jogadores, tudo bem. Mas com certeza, você que está aqui me assistindo, tem alguma ambição na vida, né? Alguma ambição aí de fazer uma faculdade, um concurso, um emprego melhor, enfim. E obviamente, para alcançar todas essas etapas, você vai ter que se ralar, né? Você vai ter que se ferrar, digamos assim. Você vai ter que pagar um preço. Para você alcançar posições maiores na sua vida, você vai ter que estudar muitos anos, né? Seja para uma faculdade, para um concurso, você vai ter que estar ali, ó, suando, derramando muito suor para poder chegar aí nessa sua aprovação que você quer. Se você quer alcançar um emprego melhor, também estudando, suando, trabalhando, né? Dando exemplo, pagando o preço necessário para aquela posição. Então, toda e qualquer tarefa, né? Todo e qualquer objetivo, todo e qualquer sucesso que você almeja, algum preço, algum desconforto, ele está ali escondidinho. Por mais fácil que você ache que seja, por mais fácil que você vislumbre alguma dificuldade ali, algum preço, com certeza você vai ter que pagar. E quando eu comecei a entender esse conceito, eu percebi que a vida, ela é como se fosse um funil. Ela é um funil. O empresário que quer ter uma empresa de sucesso, ele vai ter que pagar o preço de uma empresa de sucesso, que é o quê? Ele vai ter que trabalhar horas a fio, vai ter que se submeter a mais riscos, ele vai ter que fazer mais investimentos, enfim, né? A pessoa que quer ser uma médica, um médico, enfim, ele vai ter que estudar, ralar, fazer cursos e mais provas, enfim, estudar de madrugada até ele se tornar aquele médico que ele quer. Então, independente de qualquer área, sempre entenda, o preço, o desconforto, ele vai estar ali escondidinho. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a dividir a vida, fazer uma analogia como se fosse um funil. Vamos ter aqui esse funil aqui na minha mão, tá? Vamos imaginar aqui que isso aqui seja um funil. Se você decidir passar pela parte aqui mais larga, logo agora, né, no início, para você que é jovem, você vai ter uma vida mais tranquila, você vai ter ali uma vida mais leve, mais suave, você vai entender que, enfim, para que fazer isso agora se eu posso estar curtindo, enfim, aproveitando minha vida, indo para a praia todo final de semana, farrando e tal, e depois eu estudo, né? Só que no final da vida, quando você estiver aqui no final do funil, né, você vai estar ali mais ferrado, mais cansado, né, menos disposição, mais velho, menos condições financeiras e obviamente uma vida mais, né, como eu posso dizer assim, uma vida mais dependente, talvez, né? Se você inverter esse funil e falar, não, eu quero pagar o preço logo, eu quero me ferrar logo, eu quero estudar, eu quero suar, chorar, me ferrar logo agora e passar pelo lado mais difícil logo, no final da vida, né, passando aqui pelo lado mais largo, você vai ter uma vida mais tranquila, uma vida mais confortável, uma vida mais leve. Então, é a mesma coisa que você escolher aqui, ó, pegar esses pezinhos aqui, tá? Cada um tem um peso do leve ao mais difícil. Se você quiser ter um músculo, né, um braço forte, com vários músculos definidos, carregando esse peso mais leve, obviamente que você não vai conseguir.
né? Você vai causar até um problema muscular e ficar só carregando ali muito peso leve, repetidas vezes, enfim. Se você quiser resultados maiores, você vai ter que pegar o peso maior, vai ter que se ferrar mais, vai ter que se lascar mais, vai ter que colocar à prova ali o seu músculo. E é a mesma coisa que eu digo de sucesso de carreira, é colocar a sua mente à prova. E essa é a mentalidade que os atletas, que os profissionais têm de luta, enfim, que eles não estão nem aí para todas as dificuldades que esperam por eles, porque eles sabem os objetivos que eles têm que cumprir. Então, a dica que eu dou aqui, pessoal, é o seguinte: se acostume. A vida ela não é fácil. A vida não é fácil, isso a gente já sabe. Então, se a vida não é fácil, se acostume a ter desconfortos para que você consiga usar esse desconforto como um trampolim para uma próxima fase da sua vida. Uma próxima fase. Eu, por exemplo, como eu estava contando agora há pouco, a minha vida antigamente era só baseada no conforto, na tranquilidade. Eu pensava em me aposentar aos 30 anos de idade, viver de renda, enfim, essas viagens todas dessa geração mimimi na qual eu disse que eu me incluía. Graças a Deus eu saí dessa grande armadilha. E por que eu digo isso? Porque quando eu comecei a me desafiar e principalmente comecei a aprender línguas, comecei a fazer triatlon, né, um esporte muito difícil, muito desafiador, eu comecei a experimentar tudo isso que eu estou falando. Eu, como alguns já sabem, não gostava de correr, comecei a correr e comecei a me desafiar aí no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto quilômetro e assim sucessivamente. E obviamente a cada quilômetro que eu me desafiava era uma dificuldade, era a minha mente falando: cara, fica quieto na tua, teu músculo está doendo, teu pé está com calo, você já está com os dedos todos pretos de sangue, fica quieto, você não precisa disso. Só que aí eu comecei a entender que o nosso corpo, quando a gente está nessa fase de estafa, de cansaço, ele só gastou 40%. Então ele tem ainda 60% ainda de energia guardadinha ali, porque é uma máquina, obviamente, muito inteligente, né? O nosso organismo ele é muito inteligente, então ele reserva uma energia, na verdade, ao contrário, tá? Você gastou 60%, tem 40% ainda de energia. Então, como você tem aí esses 40%, você tem que dar o máximo para ele te entregar esses 40%. E, obviamente, ele guarda essa energia para poder, em alguma situação qualquer, né, ele te suprir, né, da necessidade fisiológica no geral, né, nos órgãos, enfim, circulação, enfim, respiração. Então, tudo isso aí te mostra que você tem muito mais energia do que você pensa, tanto psicológica como fisicamente, tá? Você tem muito mais energia que você pensa. E isso eu falo com propriedade de causa, porque eu nunca imaginei que eu fosse fazer triatlo, né? Tendo aí que correr muitos quilômetros, pedalar muitos quilômetros, nadar muitos quilômetros, tudo ao mesmo tempo, né? E hoje eu consigo fazer, graças a Deus. Então, um versículo que fala muito ao meu coração é em Isaías, eu não vou lembrar agora, se eu não me engano é o 41:10, enfim, eu não lembro agora, mas Deus fala, né? Deus fala para a gente não desanimar, né? Para a gente ser forte e corajoso, né? Ele vai estar com a gente, Ele não vai nos desamparar, então ser forte e corajoso, né? Não te desanimes, porque Deus está contigo, independente do seu propósito, seja você que está gordinho e quer emagrecer, seja você que é magro e quer engordar, assim como eu, engordar não, né? Ganhar músculo, definição, estética, corpo saudável, enfim, para você que quer mudar aí a sua carreira, fazer uma transição de carreira, para você que quer passar num concurso, uma faculdade, que seja, independente do seu propósito, já sabe, eu não vou nem te enganar, tá? Algum preço você vai ter que pagar. E obviamente resultados maiores exigem preços maiores, existem sacrifícios maiores, dificuldades maiores. Aceite logo de cara, dá o gás para você pagar o quanto antes, e obviamente ter o resultado o quanto antes. Se você ficar sempre pensando no conforto, a sua vida de fato vai ficar na mediocridade.
o conforto da estabilidade, o conforto do salário, o conforto de só ter coisas fáceis. No outro vídeo que eu coloquei aí, eu falei de um investimento que eu fiz achando que seria um bom investimento, porque tinha um retorno muito bom, uma promessa muito boa, né? Uma garantia, né? Fixa de retorno, e obviamente, né, isso não existe. Acabei levando um golpe aí, roubaram todo o meu investimento. Então isso demonstra que não existe nada fácil, e se disserem para você que é fácil, desconfie, porque não existe nada fácil. Todo o processo, toda a bibliografia, toda biografia que você começar a pesquisar, a ler, a estudar, você vai ver que teve altos e baixos. Nenhuma vida, nenhuma linha dessas, ela foi perene, ela seguiu em uma situação só, tá? Todos os grandes empresários se ferraram para chegar onde estão, todos os grandes atletas se ferraram para chegar onde estão, e não existe ninguém, a não ser que você seja um herdeiro, enfim, alguém que nasceu aí com a bunda virada para a lua, mas mesmo assim, se você não passar por esse processo de forjar o caráter, de aprender, de ter as lições que a vida dá para o nosso próprio benefício, alguma hora você vai pagar um preço muito ruim, porque as pessoas que já passaram por isso, elas podem usar isso aí contra você, tá? Com malícia, com algumas intenções aí que não são interessantes, tá? Então é isso. Então, pessoal, espero que Deus abençoe, fiquem com Deus, aprenda a passar pelo processo da dor com a cabeça firme, e com certeza o seu resultado vai chegar. Deus abençoe, um abraço, fica com Deus.